Amém. E aí, gente, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui nesse Difflin XP com vocês. Meu nome é Matheus, para quem não sabe, e eu estou queimando aqui para compartilhar uma palavra muito rápida aqui com vocês. Antes de eu compartilhar a palavra, eu queria estar orando aqui. Eu creio que Jesus ele está aí com você, eu creio que ele está aqui nesse lugar. Eu creio que aqui não é só mais um podcast ou mais um vídeo no YouTube. Eu creio que Cristo ele vai se revelar agora nesse momento. Sabe, ele não se limita à tela de um celular. Eu creio que as coisas podem mudar. A gente estava, esses dias atrás, a gente estava com um monte de coisa presencial, a gente estava com reuniões presenciais. Agora a gente está voltando aos poucos, mas algumas continuam pela internet. Mas à medida que as coisas mudam, elas anunciam um Deus que nunca muda. Como assim? Deus ele continua se manifestando através até de uma tela de celular. Amém? Jesus ele está aqui nesse lugar e eu creio que ele vai te impactar profundamente através dessa palavra. Então vamos estar orando aqui. Espírito Santo, eu oro que o Senhor possa, através dessa palavra, impactar corações. Eu oro que agora, desde esse momento, o Senhor possa curar pessoas. Faz algo novo em nós. E eu oro, Senhor, que o Senhor possa renovar o amor nos nossos corações. Renova a paixão por Ti. Renova a fome por Ti nesse momento. E a fome pelas palavras que saem da Tua boca. No nome de Jesus. Amém. 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 Gente, eu creio que a gente está vivendo um tempo muito especial na Terra, onde aquele que está morno vai ter que se decidir se vai queimar por Jesus ou se vai ficar frio de vez. É o tempo onde aquele que é santo vai santificar mais ainda e aquele que é imundo vai entrar ainda mais em imundice. Sabe, assustador quando eu leio lá em Mateus 24 que o amor de quase todos se esfriaria. E essas palavras não saem da boca de um profeta, essas palavras não saem da boca dos discípulos de Jesus, essas palavras saem da boca do próprio Jesus. O amor de quase todos se esfriaria, mas nem todos, nem todos. E esse nem todos é a geração mais radical que já pisou aqui nessa terra. É a geração mais apaixonada, a geração mais dedicada e mais devota a Cristo, que não vão amar a própria vida mesmo diante da morte. E eu estou falando aqui porque eu creio que Jesus ele está nesse tempo levantando essa geração. Ele está fazendo esse convite para você a não ser uma pessoa que relativiza tudo, mas é ser uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Se está escrito é o que eu creio, mesmo que o mundo fale ao contrário. E eu creio que o Senhor está levantando uma geração apaixonada pela palavra dele. Uma geração que come as palavras do próprio Deus. Eu creio que, assim como Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu creio que dessa mesma maneira vai existir uma geração hoje que vai falar, não é só de pão que vive o homem, mas é de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma geração que tem fome, assim como se você está dias sem comer, você vai ter fome por pão. Essa geração é uma geração que tem fome pelas palavras de Deus. E eu quero estar lendo aqui com vocês Ezequiel 2. Ezequiel 2, aqui é o chamado de Ezequiel, versículo 9. Diz assim, então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse, filho do homem,
coma e encha o seu estômago com esse rolo que eu dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura. E aqui continua falando, Deus ele fala, e o povo nem vai te ouvir, Ezequiel. Mas Ezequiel, ele comeu das palavras de Deus. Ezequiel, ele vivia num tempo onde a nação tinha se corrompido à idolatria, mas ainda assim existiam sacerdotes. Existia um povo que falava que adorava a Deus, mas estava tudo normal. Adorar a Deus, adorar a outros deuses também. E na época de Ezequiel, existiam profetas falsos que falavam mensagens de paz. Não, vai dar tudo certo. Só que Deus olhou esse rapaz, Ezequiel, e falou, Ezequiel, coma das minhas palavras, coma do rolo. E o que estava escrito no rolo? Ai, lamentações, palavras duras, mas que eram as palavras de Deus. E Ezequiel, ele se levantou no meio dessa geração corrompida, falando, não é assim, está errado. No meio de um monte de gente falando, não, tá tudo bem, não é assim, tá errado. E a mesma coisa foi com Jeremias. Lá em Jeremias 15, fala que Jeremias ele comeu das palavras de Deus. E Jeremias ele sofria, jogavam ele no poço, chegaram a jogar ele no poço. Todos os profetas de Deus, eles se levantaram com uma palavra muitas vezes dura, mas que eram as palavras de Deus. Eles não falavam, não, é assim mesmo, não, vai dar certo, não. Deus disse isso, é pecado e idolatria? É pecado e idolatria. E Deus ele quer levantar nesse tempo uma geração que coma as palavras dele e que essas palavras queimem no coração e saiam como fogo. E saiam como fogo. Então eu quero te fazer esse convite. Coma da palavra de Deus e se levante como um profeta para essa geração. Seja santo, seja radical, mesmo que as palavras sejam duras, meu amigo. Sabe, o mundo fala, não, existem vários deuses, todos os caminhos levam. Não, existe um caminho só. Existe um caminho só. E que se levante uma geração que fale isso com ousadia. Eu quero aqui, já terminando, ler com vocês Atos 4. Atos 4 é muito interessante, porque Pedro e João, eles curam um aleijado na porta do templo. E o aleijado, ele começa a pular, todo aquele mover, e eles pregam uma palavra muito dura, que Jesus é o único, que Jesus ressuscitou, que Jesus é Senhor. E por causa disso, Pedro e João, eles são levados e colocados diante dos homens mais importantes da nação de Israel. Naquela época, Israel não tinha um rei, mas tinha um sumo sacerdote, que se chamava Anás. E toda a nata da sociedade de Israel. E esses dois pescadores foram levados diante desses homens. Interessante que Pedro, um tempinho antes, dias antes, tinha negado Jesus no pátio do sumo sacerdote diante de uma serva. Agora Pedro está diante do sumo sacerdote. E eu quero ler para vocês aqui o relato do que aconteceu nesse dia. Autoridades, então Pedro e João, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, gente, ele está falando isso para um homem muito importante, o Nazareno, a quem vocês, sumo sacerdote, crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importam que sejamos salvos. Ao verem ousadia de Pedro e João, sabiam que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que ele havia estado com Jesus, o Verbo de Deus. Eles estavam com a palavra de Deus, eles estavam com o próprio Jesus. E esses homens, eles se levantaram depois que Jesus subiu e o Espírito foi derramado com muita
muita ousadia. E depois deles terem falado todas essas palavras, eles são açoitados e ameaçados, expulsos. E aqui em Atos 4, eles começam a orar junto com a igreja, depois de terem sido ameaçados. E qual que é a oração deles? Senhor, nos livra da perseguição. Senhor, está muito difícil. Não. A oração deles é o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Eles pedem ainda mais por ousadia. Ainda mais por ousadia. Eles não iam comprometer a palavra. Eles não iam comprometer a palavra. Eles iam testemunhar. Eles iam testemunhar que Jesus ressuscitou. Eles iam testemunhar que Jesus é o único caminho. Lá em Apocalipse 12, fala de uma geração que venceu Satanás. Fala de um grupo de pessoas que venceu Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E se você vê no Novo Testamento, o testemunho principal é a ressurreição de Cristo. Em Apocalipse 19 fala que o espírito de profecia, o testemunho de Cristo é espírito de profecia. O que é o testemunho de Cristo? Ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Ele vive e ele é o único caminho. E os discípulos, eles se levantaram e eles pregavam sem medo. Jesus, a quem vocês crucificaram, ele ressuscitou. Eu tive uma experiência um tempo atrás, quando eu fui para Israel. Eu fui numa universidade chamada Universidade Hebraica, que assim, gente, é a universidade top. A universidade, vocês têm ideia, do Einstein. Vários prêmios Nobel saíram daquela universidade e os construtores daquela universidade consideram a universidade como o terceiro templo, que é o templo da sabedoria. Assim, super humanista, super bem zoado. E eu fui para aquela universidade e eu ia ter uma aula com um professor assim muito renomado, brasileiro, muito renomado, cristão, muito renomado. E esse professor, ele começou a falar algumas coisas que eu não concordava. Ele começou a falar assim, não, se uma pessoa está lá na China orando para Buda, pode ser que ela está orando para Jesus também. Ele começou a relativizar, tipo assim, não, Jesus ele pode ser encontrado de diferentes maneiras. Eu levantei a mão e eu falei aqui as coisas que Pedro falou, só existe um caminho, é Jesus o Cristo. E aquele professor começou a me detonar, começou a falar um monte de coisa, foi um estresse, mas eu não podia ficar quieto diante daquilo. Saí daquele lugar, estava em Jerusalém e eu falei, mano, eu vou até o túmulo de Jesus e eu falei, vou lá conhecer e vou sozinho. Minha família, eles tinham ido pro hotel jantar. Eu peguei meu violão, fui até o suposto túmulo de Jesus. Cheguei lá, dentro de um parque, o parque estava fechado. E ainda começou a chover. Eu falei, mano, o que eu faço agora? Eu não posso aqui, tá chovendo. Aí eu achei uma cobertura de uma estação de ônibus. E naquela estação de ônibus tinham muitos muçulmanos. E eu falei, eu vou começar a pregar aqui nesse lugar. E eu não falo um A de árabe, eu não falo um A de hebraico. Então eu abordei os árabes lá, eu falei, posso orar por você? Tem alguma dor? Tipo no gesto, no inglês, eles não falam muito bem inglês. E aí um cara falou, eu tenho problema na perna aqui. Aí eu falei, posso orar por você? E aí eu orei por esse cara. E tem uma palavra que eu sei que eles entendem, Yeshua. Todo mundo em Israel entende o que é Yeshua. E o nome de Yeshua causa muita confusão lá. Você fala Yeshua, causa muita confusão, porque nem muçulmano, nem judeu creem que Jesus é o Messias. Só que eu creio que Jesus é o Messias. Eu estava sozinho naquele lugar, coloquei a mão no joelho daquele cara e falei, no nome de Yeshua, seja curado. Ele começou a falar lá que o joelho dele estava melhor. Enfim, eu saí daquele lugar, gente, eu tava... Sabe quando você sente que, tipo, mano... Eu e o Espírito Santo, não tinha mais ninguém, mas tipo, mano, a gente tá andando junto, proclamando o nome de Jesus. E aí me vem um versículo, que é que Jesus ele fala para os discípulos, os pescadores, depois deles terem curado muitos enfermos, veio isso no meu coração. Jesus ele fala para eles o seguinte, foi escondido dos sábios, foi escondido dos eruditos, e esse mistério e essa glória foi revelada aos pequeninos. Sabe, aquele professor...
talvez ele não conhece esse mistério. Só que a eu, o pequenino, foi me dado esse mistério. E eu não vou me calar, mesmo que custe o meu pescoço. Eu não vou me calar, eu vou proclamar a palavra de Deus. Eu vou falar que pecado é pecado. Eu vou falar, por exemplo, que homossexualismo, o mundo está falando, não, nasceu assim, o que a Bíblia fala? Que é pecado. E eu vou falar que é pecado, mesmo que custe a minha cabeça. Que se levante uma geração que coma as palavras do Senhor e que essas palavras se transformem como um fogo no seu coração. Meu amigo, chegou a hora de queimar por Jesus. Eu quero orar por você aqui. Jesus, eu oro por cada um aqui, que as tuas palavras possam queimar como fogo. Jesus, eu oro que o Senhor possa dar um amor pelas tuas palavras. Nos dê amor pelas tuas palavras, Jesus. Que se nós não falarmos, Jesus, que nós possamos como se fosse explodir por dentro, até que nós falemos. Levanta uma geração para ti mesmo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.